Retornamos ao programa Direito e Dever e Cidadania em Ação. Hoje é mais um programa especial. Como vocês podem observar, estamos numa conferência na Universidade de Guarulhos. Vamos conferir mais algumas entrevistas efetuadas por nós aqui neste evento. Estamos com o ministro Marco Aurélio aqui no evento sendo realizado da Universidade de Guarulhos. Ministro, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas para a gente. Recentemente, foi feita uma votação, em outubro de 2011, a respeito do exame da ordem no Supremo Tribunal Federal, quando o senhor se manifestou que ele não afronta a liberdade de ofício por ser cabível a limitação do acesso a uma profissão se o exercício desse trabalho transcende interesses individuais e implica riscos para a coletividade. A Câmara está agora votando o projeto de lei, o 2154, que prevê a revogação do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto da Ordem. Como que o senhor vê essa questão é um dano irreparável à justiça e à cidadania? No voto proferido, eu preconizei a extensão do exame a outras áreas. Por exemplo, medicina, engenharia, arquitetura, né? Agora, claro que vinga no Brasil o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A partir do momento em que os nossos representantes, deputados federais e senadores, resolvam revogar o Estatuto dos Advogados para suprimir o exame, ele deixa de existir. A Constituição Federal, quando versa o direito do cidadão ao exercício profissional, remete à lei. É preciso que haja exigência, portanto, do exame. Muito obrigado, ministro, pela atenção. Estamos com Marco Paiva, ele que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Guarulhos, advogado atuante na região. Doutor Marco, como que o senhor vê, frente às posições do ministro, questão de direitos humanos, cidadania, o julgamento do mensalão? Bom, vamos primeiro à questão dos habeas corpus substitutivos. O ministro mudou no primeiro julgamento, que teve no mês de agosto, todo o seu posicionamento com relação à aceitação dos habeas corpus substitutivos ao recurso ordinário constitucional ou recurso especial. Muito bem. Isso nos leva hoje realmente a um esvaziamento da aceleração dos julgamentos, por um lado. Por outro, vai haver um melhor fluxo dentro do Supremo Tribunal com relação aos recursos e a possibilidade de melhores julgamentos, até porque tem mais tempo, teoricamente, para poder julgar as ações ordinárias. Com relação ao mensalão, nós ainda não terminou, mas basicamente saem de lá todos condenados. A questão da lavagem do dinheiro, a questão da corrupção ativa. No meu entender, tudo isso fortalece uma linha mais ortodoxa que tem dentro do tribunal. E essa linha mais ortodoxa, ela cada vez mais foi mais ortodoxa a partir do momento que entrou Luiz Fux, entrou Rosa Weber, quer dizer, foi cada vez mais ficando distante da linha garantista. O ministro Marco Aurélio, hoje, ele é voto vencido na maioria das questões. Depois do mensalão, quem sabe a coisa, o quadro dos julgamentos no país vai se mudar. Doutor Marco, como última questão, como o senhor vê, então, o Ricardo Lewandowski, neste último julgamento, ter amarrado os votos da ministra Rosa Weber e da ministra Carmen Lúcia? É uma outra questão que eu levantei outro dia. Você falou tanto no ministro Joaquim Barbosa, o homem que faz justiça, o homem que isso e aquilo, e o Marco Aurélio, na maioria dos julgamentos, ele foi além do voto do Joaquim Barbosa. Então, nessa questão, o tribunal é exatamente aquilo que a gente pode ver, ele é muito hegemônico. Ele caminha de uma determinada forma, não uma forma como, de repente, acontece, ele muda. Não. Ele se caminha ao endurecimento do direito penal, ao endurecimento da visão, da tipificação das condutas. Cada vez mais difícil, cada vez mais ortodoxa a interpretação do direito. Doutor Marco, muito obrigada pela atenção, um bom evento. Obrigado. Encontramos no evento realizado pela Universidade de Guarulhos o conselheiro estadual Fábio Trombetti, também advogado atuante na comarca de Guarulhos. Doutor Fábio, como o senhor vê, como a OAB tem um princípio da preservação do Estado de Direito, como conselheiro,
Qual a visão do senhor do mensalão, desse julgamento, frente aos votos do ministro Marco Aurélio? Eu penso primeiro que a estada, se me permite dizer, do ministro entre nós aqui em Guarulhos constitui um certo quê de ineditismo. Pelo que eu me lembro, nunca nenhum ministro do STF pisou aqui em Guarulhos, a não ser no aeroporto. Vir à universidade, proferir uma palestra, dar entrevistas, inclusive para nós, com esse ênfase que ele deu, com essa forma que ele deu, eu penso que foi algo que premiou Guarulhos, inclusive o programa da TV Destaque, com vocês apresentando, e vocês ficam de parabéns por essa entrevista, aliás, inédita, né, na TV. Mas, com relação à pergunta que você me fez, eu tenho certeza que esse é o julgamento do século do STF. E ele pode ser um divisor de águas entre algo que era no país e o que será o nosso futuro. O ministro acaba de dar uma entrevista a uma grande rede de TV e disse do cunho eminentemente jurídico que o STF profere o seu julgamento. E nós que somos operadores do direito sabemos disso. Mas na medida em que este julgamento vem ao encontro dos anseios da nação, eu penso que o STF fica como que um grande defensor, não só o guardião da Constituição, que ele o é, né? Mas ele fica como um grande defensor da própria nação e da pureza de intenção que deve ser preservada para todos nós. E de uma lição, sobretudo, de ética na política e para a própria nação, porque se diz que o país é o país da corrupção e da impunidade. Na medida em que esse julgamento parece se encaminhar para condenações, sejam elas quais forem e de que modo forem aplicadas e quais as pessoas forem punidas ou não, isso sinaliza novos tempos para nós. Eu penso que isto, para nós, integrantes da OAB, é absolutamente importante, porque ratifica os nossos princípios de um Estado democrático de direito, de uma república verdadeiramente no que se refere ao termo república, res pública, né? E no sentido, inclusive, de ratificar a cidadania, que, aliás, é o tema do programa. Doutor Fábio, muito obrigada pela atenção, um bom evento. Muito obrigado e obrigado sempre pela oportunidade que me conferem de poder externar algumas opiniões aos nossos telespectadores e assinantes. Muito obrigado. Estamos com o doutor João Batista, juiz daqui da comarca da Primeira Vara Civil. É isso, doutor? Isso. Doutor João, qual a importância desta palestra para a sociedade guarulhense frente à segurança jurídica que nós temos e a presença do ministro como uma representatividade até para os juízes aqui da comarca? Hoje o Supremo Tribunal Federal exerce uma atividade jurisdicional que na história da República não encontra parâmetro com nenhuma outra fase da nossa democracia. O Supremo hoje tem domínio de toda a situação sociopolítica do Brasil, reflete com exatidão o desejo do cidadão e a presença do ministro Marco Aurélio hoje em Guarulhos para a nossa cidade, principalmente para a Universidade de Guarulhos, a demonstração do prestígio que essa universidade, que a nossa cidade tem justamente na República Brasileira. Doutor João Batista, há poucos dias atrás nós tivemos aqui em Guarulhos uma correição a respeito de alguns atos. Como o senhor vê a justiça local sendo avaliada, sendo questionada de algumas atitudes, de alguns posicionamentos e essa questão de julgamento do mensalão? O Judiciário Guarulhense sofreu uma visita correcional no fim do mês de agosto. E nós vemos isso com absoluta naturalidade, com muita tranquilidade, porque é exatamente essa atividade sensória e orientadora que a Corregedoria tem sobre os magistrados de primeiro grau, importantíssima para fazer com que a máquina sempre flua com mais azeite, com mais acerto e orienta o juiz a trabalhar da maneira mais eficiente e melhor. Doutor João Batista, muito obrigada pela atenção, um bom evento. Obrigado.
Chegamos ao final de mais um programa Direito e Dever e Cidadania em Ação. Espero que tenham gostado do programa de hoje, para que possamos, em outros eventos, estar retornando com você, assinante da TV Destaque, para partilhar das informações e do que acontece na sociedade de Guarulhos. Bom, se você quiser ser o nosso patrocinador, entre em contato com 2468-8199 ou entre em contato no www.oabguarulhos.org.br ou um e-mail para direitoedeveres@oabguarulhos.org.br. O programa é reprisado às sextas-feiras às 7h30 da manhã, aos sábados às 21h30 e domingo às 22 horas. Agradecemos a sua audiência. Fique conosco. Até mais.